Vamos discutir agora nesse vídeo outra grandeza muito importante no estudo sobre eletricidade, que é o potencial elétrico. Então, antes de a gente entrar exatamente no que é o potencial elétrico, a gente vai ver energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. Então, se a gente for lembrar lá dos nossos estudos de energia, no caso em que a gente tem dois corpos com massa interagindo, vai existir uma energia potencial gravitacional associada a esses corpos. Então, no caso em que a gente tem a Terra e uma maçã interagindo, vai existir uma determinada força ali de interação entre esses dois corpos, por eles possuírem massa. Agora, se a gente estiver analisando agora só a maçã, por ela estar interagindo aqui com a Terra, eu posso associar essa maçã a uma determinada energia potencial gravitacional, dada por essa expressão daqui. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que se eu trouxer uma maçã ali, se eu trouxer uma maçã aqui, pego uma maçã e seguro ela, vai existir uma determinada energia potencial gravitacional associada a essa maçã. E assim que eu soltar essa maçã, essa energia potencial gravitacional que estava guardada na maçã, ela vai ser convertida em outro tipo de energia. A energia cinética, a energia de movimento. Então, essa energia que estava guardada, ela foi então convertida nesse movimento, nessa energia cinética. Então, isso é o que acontece também no caso de cargas elétricas. Quando temos duas cargas elétricas interagindo também entre si, a gente pode associar a cada uma delas a energia potencial, uma energia potencial elétrica. Então, a energia potencial elétrica associada a essa carga positiva aqui, mas também a carga negativa também, ela vai ser a responsável por elas se atraírem. Seria uma outra explicação agora. Então, se eu trouxer essas duas cargas próximas, se eu fixo essa carga negativa e trago uma carga positiva aqui, elas vão interagir entre si. E eu posso associar uma determinada energia potencial elétrica dada por essa expressão, que vai ser responsável pelo movimento dessa carga elétrica. Assim que eu soltar essa carga positiva, a energia potencial elétrica dela vai ser convertida em energia cinética e ela vai começar a ser atraída aqui pela carga negativa. Então, essa é a energia potencial elétrica que existe aqui entre duas cargas elétricas. Lembrem-se que energia é sempre dada em joule, então essa é a unidade aqui também da energia potencial elétrica. Então, eu comecei a falar sobre energia potencial elétrica para poder falar de potencial elétrico. Então, nas aulas, nos vídeos anteriores que a gente falou de campo elétrico, força elétrica e campo elétrico, o conceito de campo elétrico ele foi introduzido como uma forma de explicar de uma outra forma essa situação aqui de interação entre duas cargas elétricas. Antes, quando a gente falava de força elétrica, a gente estava falando de duas cargas interagindo entre si. Por isso que existia essa força de atração entre essas duas cargas. O campo elétrico, ele foi trazido, trouxe o conceito de campo elétrico para que a gente não precisasse mais falar de duas cargas interagindo e apenas analisar uma delas. A gente também pode fazer isso agora. Então, o análogo de campo elétrico, nesse caso, seria o potencial elétrico. Quando eu falo de energia potencial elétrica, eu preciso falar de dois corpos interagindo.
tanto que entra aqui na expressão na própria expressão de energia potencial elétrica, entra aqui as duas cargas que estão interagindo. Para simplificar essa discussão, eu posso falar apenas de uma dessas cargas e ver como que ela interage com o espaço ao seu redor e não com outras cargas. Então, o potencial elétrico está sendo introduzido aqui nessa nossa agora simplificação da discussão. Ele depende apenas de uma carga, da existência de uma carga. Então seria, essa uma carga, ela estaria associando a cada ponto do espaço um determinado potencial. Todos os pontos do espaço agora possuem um determinado potencial elétrico associado. Esse potencial, ele independe da existência de qualquer outra carga ali. Mas quando eu puser uma determinada carga em um determinado ponto, aí eu vou conseguir saber qual a energia potencial elétrica associada àquela carga e o que vai acontecer ali na interação. Aí sim eu vou saber como que elas vão interagir. Mas eu botando uma carga de qualquer valor, de qualquer sinal, o potencial elétrico vai continuar sendo o mesmo. A interação sim que vai modificar, mas esse potencial ele vai ser sempre o mesmo naquele determinado ponto. Bem, por que eu desenhei aqui um círculo? É pra gente ver que no potencial elétrico entram a carga, né, a carga dessa carga fonte, e assim como entra também a distância entre essa carga e os pontos ao seu redor. Mas entra aqui somente a distância. Ou seja, esse ponto que está a uma determinada distância, ele vai possuir um determinado potencial, assim como um ponto aqui nesse mesmo círculo vai possuir o mesmo potencial associado a ele, visto que eles também está a uma mesma distância dessa carga daqui, né? Todos os pontos nesse círculo distam o mesmo dessa carga fonte do potencial elétrico. Então, esse potencial elétrico ele vai apenas mudar quando a gente muda a distância entre os pontos. Ou seja, o potencial aqui vai ser V1, o potencial nesse círculo será igual a V1, e o potencial nesse outro círculo aqui vai ser igual a V2. Digamos que a carga aqui que a gente está trabalhando é menos 1 coulomb. E o raio desse círculo é 1. O potencial V1, nesse caso, seria menos 1 sobre 1 vezes o K. O K é uma constante. Ou seja, o potencial aqui nessa circunferência seria menos 1. O potencial aqui, nessa outra circunferência, digamos que ela possui um raio agora de 2 metros, o potencial nessa outra circunferência seria menos 1, né? Menos 1 coulomb, a carga aqui, divididos por 2 metros. Ou seja, menos K sobre 2. O que a gente está vendo? Que o potencial V1, que eu acabei de ver que é menos 1, e o potencial V2, que é menos K sobre 2, desculpa, o V1 é menos K e o V2 é menos K sobre 2, eles se relacionam dessa forma aqui. O V1, que é menos K, é menor do que o V2, que é menos K sobre 2. Então, quanto mais longe aqui dessa carga negativa, maior vai ser o potencial. Mas note que isso ocorre por causa do sinal dessa carga daqui. A magnitude do potencial, na verdade, cresce
quanto mais perto a gente estiver da própria carga, né? Aqui eu falei que V1 era menos K, e aqui eu falei que era menos K sobre 2. K é maior do que K sobre 2. Então, a magnitude K, sem olhar para o sinal agora, a magnitude de V1 é maior do que a magnitude de V2. Então, cada vez mais próximo daqui, vai ser mais forte a energia. Então, quando eu puser uma outra carga aqui próximo dessa carga negativa, a energia associada a ela vai sim ser bastante grande. Bem, vamos ver então o que acontece quando a gente traz essas outras cargas para próximo, né, dessa carga negativa. Então a gente já sabe o que vai acontecer, mas vamos ver o que vai acontecer em termos na linguagem do potencial. Se eu puser uma carga positiva aqui nesse círculo V2, vai existir, ela vai ganhar agora uma determinada energia, e por elas serem de cargas opostas, ela vai sofrer uma atração daqui, e essa sua energia vai se converter em uma energia cinética nessa direção daqui. Então, ela vai querer sair desse círculo de potencial V2 para ir na direção desse outro círculo aqui de potencial V1. Ou seja, ela está querendo sair de onde tem um potencial maior para onde o potencial é menor. Guardem isso. Então, as cargas positivas, elas saem aqui do potencial maior e vão para onde o potencial é menor. No caso de uma carga negativa, essa carga negativa, por ter o mesmo sinal que essa carga negativa zona daqui, ela vai sofrer uma repulsão. Aqui, a sua energia potencial elétrica, ela vai ser convertida em energia cinética para essa direção. Então, ela vai estar querendo sair de V1, onde o potencial é menor, para ir para onde o potencial é maior. É assim que a gente explica por que as cargas se movimentam na linguagem do potencial elétrico. A carga positiva, ela vai se movimentar para esse sentido porque a carga positiva quer sair dos locais de maior potencial para ir para os locais de potencial menor. É por isso que ela se movimenta. E enquanto que as cargas negativas querem sair de onde o potencial é menor para irem para locais onde o potencial é maior. Então, essa seria a explicação da movimentação das cargas usando o conceito de potencial elétrico. Agora, só para a gente falar das unidades aqui rapidinho, o potencial ele é dado pela energia potencial elétrica sobre Q. Voltem aí no slide anterior e vejam que isso é verdadeiro daqui. A energia potencial elétrica dividido pela carga é igual ao potencial. E eu escrevo dessa forma para a gente chegar na unidade que a gente utiliza no Sistema Internacional de Unidades, que é o volts. Então, o volts, aqui é volts, né? A unidade volts é igual a joule, né? Energia dada em joule, dividido por coulomb. Então, esse que é o volt. O potencial elétrico, V, é dado em volts. Agora, no caso só para a gente analisar o caso da carga positiva, então, no caso da carga positiva, se eu puser uma carga aqui positiva, como elas são de mesmo sinal, ela vai querer sair desse círculo daqui e ir para o círculo exterior. Mas se a gente for ver qual é o valor, né, de cada um desses potenciais, a gente vai ver que o potencial V1 ele é maior do que o potencial V2. Tentem parar para entender por quê, né? Vejam aqui essa fórmula
entendam que o potencial V1 é maior do que o potencial V2. Só uma dica, né? A gente viu aqui quando estava trabalhando o potencial elétrico da carga negativa é aqui. Então, para a carga positiva, o potencial vai ser maior, cada vez mais perto aqui da carga positiva. Então, novamente, a carga positiva está querendo sair desse círculo de maior potencial para ir para um círculo de menor potencial. E a carga negativa, ela quer sair aqui de um círculo de menor potencial para ir para onde o potencial é maior. Bem, o potencial elétrico é uma grandeza muito importante na eletricidade. A gente consegue ver isso melhor quando for trabalhando exercícios, mas o que também é muito importante é a diferença de potencial, que a gente já vai entender. Bem, primeiro, nesse caso em que a gente tem duas cargas daqui, de sinais opostos, duas placas de cargas de sinais opostos, a gente consegue desenhar, né, para essas cargas, como a gente viu nos vídeos passados, consegue desenhar o campo elétrico gerado por essas duas cargas de sinais opostos, né? Essa carga de sinal positivo, ela vai gerar um campo aqui que sai, as linhas de campo dela vão sair dessa carga positiva, e essa carga negativa aqui vai gerar linhas de campo que vão entrar nessa carga negativa, né? Como a gente viu no vídeo de campo elétrico. Agora, quando a gente conecta essas duas cargas, essa carga positiva e essa carga negativa, por um fio condutor, essa estrutura cinza é um fio condutor, dentro desse fio, né, vai existir esse campo elétrico que vai seguir aquelas linhas de campo, né, que a gente acabou de ver. E esse campo elétrico, ele vai ser responsável pela movimentação de cargas livres de elétrons dentro desse fio elétrico. Então, devido ao campo elétrico que é gerado aqui, por causa dessas duas cargas, os elétrons dentro desse fio, né, é um fio condutor, então ele possui cargas livres, tanto quanto esses condutores aqui também, esses objetos com carga também, as cargas aqui vão se movimentar nesse sentido aqui oposto ao campo elétrico, né, visto que existe um campo elétrico associado a cada uma dessas cargas, e devido a esse campo elétrico surge nessas cargas livres uma determinada força elétrica que faz com que eles se movimentem aqui nesse sentido, saindo aqui da carga negativa e se movimentando aqui para a carga positiva. Essa é uma das explicações para essa movimentação de cargas aqui que ocorre entre essas duas placas de cargas diferentes. Agora, usando a diferença de potencial, a gente pode também simplificar essa explicação. Então, o que eu posso dizer? Que essa placa negativa, ela vai associar a cada ponto do espaço um determinado potencial elétrico, assim como essa carga positiva aqui também. Então, todos os pontos do espaço terão um determinado valor de potencial elétrico associado a eles. E esse potencial elétrico é devido a essas duas cargas existentes aqui. Agora, como a gente viu, esse potencial elétrico ele vai mudando, né, à medida que a gente vai se afastando aqui das placas. O valor, então, o valor do potencial elétrico, então, em cada ponto do espaço vai ser diferente. Aqui mais próximo da placa negativa, o potencial elétrico vai ser mais negativo. E próximo aqui da placa positiva, o potencial vai ser mais positivo. Então, aqui próximo da placa negativa,
teremos um potencial menor, mais negativo, e aqui nas cargas positivas teremos um potencial maior, mais positivo. Por essa razão, as cargas livres do fio condutor vão se movimentar no sentido saindo aqui de onde o potencial é menor e indo para onde o potencial é maior. Essa seria a explicação dessa movimentação de cargas usando, a diferença de potencial. Então, existe uma diferença, um potencial associado aqui a essa placa, existe um potencial VB associado a essa outra placa negativa, e por existir essa diferença de potencial, o potencial aqui é mais negativo e esse daqui é mais positivo, devido a essa diferença de potencial, a gente vai ter movimentação de cargas livres. Então, a explicação por trás dessa movimentação de cargas, ela se torna muito mais simples quando a gente introduz o potencial elétrico, quando introduz a diferença de potencial.